bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o sistema nervoso. Vamos lá então entender a importância e por que esse sistema é tão complexo e por que ele é tão importante para o nosso organismo. Para começar, você tem que entender que o sistema nervoso ele é de suma importância, até além do que os outros sistemas, porque é ele que vai integrar e coordenar todas as funções e ações do nosso corpo. Ou seja, querendo ou não, todos os sistemas vão depender um pouquinho de algum comando, de alguma ação que o sistema nervoso vai desencadear. E esse sistema nervoso nós podemos definir como a rede de comunicações do organismo. E esse sistema, por ser um sistema, ele vai ser formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que vai ter a função aí de captar mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Quando eu falo do sistema nervoso, eu sempre gosto de comparar que se fosse uma empresa, o sistema nervoso seria como se fosse ali a questão da gerência, quem faz o controle de todas as ações que podem ser tomadas dentro da determinada empresa. Pode até ser que tenha os setores, tenha os funcionários, tenha toda uma divisão, mas quem vai fazer a coordenação geral sempre vai ser um núcleo. E aí, no caso, quem faz essa nossa coordenação geral vai ser o nosso sistema nervoso. E aí, para a gente entender mais um pouquinho sobre ele, é preciso a gente entender qual que é a sua formação. Esse sistema nervoso, ele vai ser formado por milhões de células nervosas. Então, não são uma, duas ou três, não. São várias células trabalhando em conjunto para que possa desempenhar esse papel tanto importante. E por isso que ele vai funcionar como uma rede de comunicação. E por ser uma rede de comunicação, como é que essa comunicação vai ser feita? Simplesmente através de sinais químicos e elétricos que vão percorrer todo o nosso corpo. Mas aí como é possível que isso percorra todo o nosso corpo? A gente tem que lembrar que no nosso corpo todo nós temos várias células, já que nós somos seres pluricelulares. E aí dentro dessas várias células a gente vai ter esses vários comandos. E aí esses nervos, essas células nervosas vão estar espalhadas por todo o nosso corpo. Por conta disso que a gente vai ter essa comunicação com todos os sistemas. E aí vale vocês saberem também que esse sistema nervoso, a divisão dele vai ser basicamente em duas partes. Nós temos o chamado sistema nervoso central e o chamado sistema nervoso periférico. Como vocês podem ver aí na imagem, esse que está destacado aí mais para o rosa é o nosso sistema nervoso central. Ele é formado pelo encéfalo e pela nossa medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é tudo aquilo que está em volta. E o que está em volta, que está mais espalhado no nosso corpo, vai ser o nosso sistema nervoso periférico, que são os nossos nervos. Então, apesar da gente ter essa comunicação geral também, vale a gente lembrar que dessa comunicação geral que vai partir todos os comandos para que possam ser encaminhados para as outras partes do nosso corpo. E aí, para a gente seguir, vale a gente destacar qual é essa célula tão importante do sistema nervoso. As células do tecido nervoso são os neurônios. E esses neurônios, eles são capazes de conduzir impulsos nervosos e, consequentemente, de interpretá-los. E como vocês podem ver aí na imagem, esse dendrito, ele tem algumas partes bem específicas. Ele vai ter, esse neurônio, na verdade, ele vai ter uma região chamada de dendrito, uma região chamada de corpo celular, a região chamada de axônio e também a que a gente chama de bainha de mielina. Esse dendrito é como se fossem ramos. O corpo celular é o que fica no centro, tá? Bem no coração desse dendrito. E o corpo dele vai ser o que a gente chama de axônio. E esse axônio ele pode estar envolvido por essa bainha de mielina, como se fosse uma capa de proteção, uma capa realmente envolvente ao longo de todo o axônio, para que toda essa comunicação, para que todo esse impulso nervoso, ele possa ter uma eficiência, uma velocidade muito maior para que ocorra. E aí, já que a gente viu agora, visualizou como que é um neurônio, como é que acontece o que a gente chama de sinapses e a transmissão de impulsos nervosos? Primeiro, vocês têm que ver que essas sinapses são conexões. E essas conexões podem se dar de três formas. Pode ser entre um neurônio e outro, pode ser entre um neurônio e uma célula muscular, pode ser entre um neurônio e uma célula glandular. E aí nós temos as três imagens representativas.
Na primeira, está mostrando para vocês como o neurônio ele não é meio que contínuo. Já na segunda, está mostrando como que o neurônio vai auxiliar aí no funcionamento das células musculares também, porque ele pode se comunicar diretamente com ela, assim como pode se comunicar diretamente com as nossas glândulas espalhadas por todo o nosso corpo. E aí essas sinapses, elas podem também ser classificadas em dois tipos. Nós temos as sinapses chamadas de elétricas e nós temos as sinapses chamadas de químicas. Como vocês podem ver na imagem, nas sinapses químicas, eu tenho mais componentes envolvidos aí. Por quê? Na sinapse química, eu vou ter obrigatoriamente a presença de mediadores químicos. E na sinapse elétrica, não precisa dessa presença dos mediadores químicos. Ou seja, na elétrica, eu não tenho nenhuma modulação. Por não ter nenhuma modulação, é um processo mais rápido. E já na sinapse química, como eu tenho uma constituição um pouquinho mais complexa, eu vou ter um controle, vou ter uma modulação dessa transmissão. E por conta disso, vai ser um processo um pouquinho mais lento. Então, a diferença que a gente pode observar aí entre uma sinapse e outra, em relação ao seu tipo, vai ser se possui ou não modulador químico e a sua velocidade. E aí, lembrando, a elétrica ela é rápida e a sinapse química, por possuir os moduladores, ela vai ser um pouquinho mais lenta. E aí vale a gente trazer também que o neurônio, ele não está grudado ao outro, ou seja, ele não tem contato físico com o outro, nem obrigatoriamente precisa estar anexo a uma célula muscular e muito menos com a célula glandular, ele só está próximo. Isso quer dizer que existe um espaço entre uma estrutura e outra. E é justamente entre esses espaços que vai acontecer isso que nós chamamos de sinapse. E aí, para que aconteça essa transmissão, obrigatoriamente também a gente vai precisar da participação do que a gente chama de neurotransmissores, que são algumas substâncias aí que também compõem o sistema nervoso. E aí, para a gente entender mais um pouquinho essa questão do impulso nervoso, o que a gente pode ver aí, ó? Lembra que eu falei para vocês, o neurônio ele tem 3 regiões, o dendrito, que são esses galhos, o corpo celular, que é o centro dele, e tem o axônio, que seria o resto dele, que pode estar ou não coberto por essa bainha de mielina. Então, qual seria a direção do impulso nervoso? Vem do dendrito passa para o corpo até o axônio, mais ou menos dessa forma. Os dendritos seriam aqui os dedos da minha mão, a palma da mão seria o corpo e o axônio seria o meu antebraço. Então, vem dos dendritos passa para o corpo e do corpo para o axônio. E é dessa forma que a gente vai ter a condução dos impulsos nervosos. Uma vez que o neurotransmissor é liberado na extremidade do axônio, ele vai conseguir sensibilizar a célula para que estimule, gerando aí o que a gente chama de impulso nervoso. E aqui, mais uma vez, para a gente se situar, essa é a nossa divisão do sistema nervoso, com base nos critérios anatômicos, como a gente enxerga, né, a nossa divisão, e com base também em critérios funcionais, em critérios do nosso funcionamento. Como eu já disse para vocês, o sistema nervoso se divide em dois, o sistema nervoso central e o periférico. O central é a nossa chefia maior, coordenada aí pelo nosso crânio, né, que é o encéfalo, onde a gente vai ter o cérebro, o tronco encefálico e cerebelo, e também a nossa coluna vertebral, a nossa medula espinhal. Já o nosso sistema nervoso periférico vão ser os nossos nervos espalhados por todo o corpo, que pode ser tanto os cranianos como os espinhais, e temos também a participação dos gânglios, que é onde a gente vai observar a questão das terminações nervosas. E aqui mais uma vez para vocês entenderem a questão do impulso nervoso. Ó. Vejam nessa primeira imagem, nesse primeiro GIF, ó, o neurônio ele não está necessariamente colado ao outro. E é justamente nesse espaço, essa imagem em branco, essa explosão que aparece, que vai acontecer a sinapse, no espaço entre um neurônio e outro. E ali no segundo GIF, vocês podem observar como que é a transmissão do impulso nervoso. Dos dendritos, vai passar para o corpo celular, do corpo celular, vai passar para a região do axônio. E aí a gente pode observar também que quando tem a bainha de mielina, que vai ser essa cobertura aí em volta, esse processo ele é um pouquinho mais rápido. E aí para a gente entender também que o sistema nervoso periférico, como ele está espalhado por todo o nosso corpo, ele vai sentir as interações do ambiente.
Ou seja, se você de repente tiver contato com uma panela quente, qual que vai ser a sua ação imediata? Você não sabe que aquela panela está quente. Você se aproxima, automaticamente ao se aproximar e ao tocar naquela superfície quente, a sua reação vai ser de se afastar. Por quê? Porque o teu corpo vai entender de que aquela superfície está muito quente, que pode te causar algum perigo. E o teu corpo só vai entender isso graças aí à questão do sistema nervoso periférico. Os nervos vão sentir as nossas terminações nervosas, vão enviar essa mensagem para que chegue até o nosso cérebro e seja interpretada rapidamente para que ocorra o nosso afastamento. E aí os nossos nervos, nós vamos ter os 3 tipos: sensitivos, motores e mistos. Os sensitivos, eles vão conduzir impulsos nervosos de um receptor de estímulos até o sistema nervoso central. Os motores, eles já vão levar até um órgão específico. E esse órgão específico pode ser tanto um músculo como pode ser uma glândula. E o misto vai ser aquele nervo composto pelas 2 regiões, tanto o sensitivo como os motores. E aqui seria um panorama geral de tudo que a gente viu na aula de hoje. Primeiro, o sistema nervoso central, ele vai ser responsável aí por perceber o que está acontecendo no ambiente, por toda a nossa transmissão, por todo o acontecimento dos impulsos nervosos, para que a gente tenha as transmissões necessárias para ter respostas no momento certo. Respostas essas que podem ser voluntárias ou involuntárias. E aí esse sistema nervoso vale destacar também como que é a sua divisão. Sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que vai ser formado pelos nossos nervos, tá? E aí agora, para a gente fechar, a gente vai ver o nosso exercitando. Para começar, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em 2 partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Ou seja, quem que compõe o sistema nervoso central? Letra A, nervos e encéfalo. Letra B, encéfalo e gânglios. Letra C, gânglios e nervos. Ou letra D, medula espinhal e encéfalo. E aí, quem faz parte do sistema nervoso central? Nesse caso, gente, lembra que o sistema nervoso central, ele é composto pela medula e o encéfalo, é a nossa diretoria geral, é a nossa gerência, que vai combinar todas as nossas ações. Ela que vai fazer esse comando. Já na questão 2, nós temos o seguinte: são células mais diferenciadas e com menor capacidade de reprodução. Quais eram as células que a gente estava estudando agora que compõem o sistema nervoso? Letra A, neurônios. B, epiteliais de revestimento. C, hepatócitos. Ou D, fibroblastos. E aí, quem é que faz parte do sistema nervoso? Nesse caso, nós estamos falando dos neurônios. Lembra, inclusive, que os neurônios a gente não tem pouco, a gente tem milhares. E lembra também que o sistema nervoso, ele é o nosso sistema chefão. Ele que vai ajudar em todo o nosso comando e que vai, inclusive, influenciar a ação de muitos dos outros sistemas. Já na questão 3, nós temos o seguinte: a respeito dos neurotransmissores, marque a alternativa correta. Letra A, os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão do impulso nervoso. Letra B, os neurotransmissores estão relacionados com a transmissão do impulso nervoso, sendo encontrados por toda a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula. Letra C, os neurotransmissores irão se ligar na membrana da célula vizinha, chamada de membrana pré-sináptica. Ou letra D, os neurotransmissores são encontrados livremente no meio extracelular, estando disponíveis para a utilização pelos neurônios a qualquer momento. Nesse caso, gente, quando falamos dos neurotransmissores, a única alternativa cabível aí vai ser a letra A. São substâncias essenciais, substâncias químicas, que vão auxiliar na transmissão do impulso nervoso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vocês podem acessar mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!